Mas por enquanto é isso. Só que agora a gente volta para o Rio de Janeiro para falar sobre outro clássico, do outro finalista, que foi Flamengo e Fluminense, onde o Flamengo se classificou para a final, vai enfrentar o Nova Iguaçu. E eu quero ouvir o parecer dos senhores sobre esse jogo, o que vocês acharam. Vi muitas pessoas comentando que o Fluminense apresentou uma melhora, algumas pessoas falando que o Flamengo só jogou com o regulamento debaixo do braço, não se expôs tanto, fez ali o arroz com feijão. Então eu queria ver os olhares de vocês, o que vocês acharam, e quem vocês acham que não chega como favorito. Mas se vocês acham que o Flamengo talvez possa se sentir um pouco ameaçado em relação ao Nova Iguaçu pelo que fez contra o Vasco da Gama. Cara, é o seguinte, o Flamengo entrou diferente, né, nessa partida, entrou com o regulamento sim embaixo do braço, e o Tite é especialista nesse quesito de jogar com o resultado na mão e administrar as partidas e não sofrer com isso. Quem acompanha o trabalho do Tite há muito tempo sabe que ele geralmente fez isso muito bem nos clubes, na seleção até que nem tanto. Perfeito. Mas em clube o Tite é especialista nisso e acho que a torcida do Flamengo tem que se acostumar com isso, porque houve críticas no Twitter. Sim. Houve críticas de pessoal que queria... Na live do YouTube, da Flá TV, da coletiva, mano, tinha muita gente criticando. Tipo, cara, Tite, assim... não queremos Flamengo retranqueiro. Sai pra lá com essa retranca. Se for pra ficar assim, é mais fácil sair. Cara, eu não acho que o Flamengo foi retranqueiro. Eu acho que apenas teve menos intensidade, não marcou daquela forma de pressão na saída de bola do Fluminense. O Fluminense teve mais a bola, mas, cara, me diz, o Fluminense agrediu como o Flamengo na partida? O Fluminense teve um chute no travessão, que foi aquele chute do Renato Augusto, se eu não me salvo engano aqui. Foi dele. Irmão, e só, cara, o Rossi nos 2 jogos não trabalhou, cara. O Rossi não fez nenhuma defesa em 2 jogos. Tipo assim, a torcida do Flamengo quer reclamar de quê, cara? O time é finalista do Campeonato Carioca. Ah, não, porque, sei lá, porque não joga igual o Jorge Jesus, que, caraca, era show todos os jogos. Pô, calma aí, gente, calma aí. Cada fase é uma fase. O Flamengo tá bem, cara. A torcida tem que se acostumar, tem que agradecer pelo time tá bem. E é isso, torcer pra continuar assim no resto da temporada e não ficar criando crises internas no Flamengo. Perfeito. Sabe? Aproveita o momento, torça pro trabalho dar certo e não fique criando picuinhas na internet, cara. Pô, eu vejo setoristas de Flamengo, influenciadores de Flamengo, tem alguns falando merda no Twitter. Cara, esses caras gostam de falar muita merda, mano. Aquele Deco... Mano, vários. Eu não vou ficar citando nome por nome aqui, porque eu vi vários... Melhor não citar nome. Cara, porque eu fico nervoso com isso, cara. Os caras cagam muita regra, pô. Os caras cagam muita regra. Mas, enfim, continuar a falar do jogo, o Flamengo fez a partida que tinha que fazer, jogou o jogo que tinha que jogar, teve um gol com o Pedro, que na minha opinião foi mal anulado, que eu achei que aquilo ali nunca que foi falta, e poderia ter sido com a vitória e ser completamente diferente a análise de alguns aí na internet. Mas o destaque realmente ficou com o Wagner Nascimento, que foi o árbitro da partida, anulando o gol do Pedro, que foi assim, um golaço, o Judas Firra, um golaço que, repetido, né, porque o Arrascaeta já tinha dado um passe desse idêntico pro Pedro na Libertadores 2022, e aí o Flamengo sai com 0-0, tá na final, e vai tranquilo e realmente como favorito absoluto, cara. É isso. Cara. Ele falou bem do Flamengo, ó, eu vou falar um pouco de Fluminense pra gente sair um pouco do Flamengo. Cara, o Flu, cara, não jogou muito, quer dizer, não jogou nada no primeiro jogo. No segundo jogo, Diniz veio muito ousado, já tinha até cantado a pedra antes que o Diniz entrar com o Marquinhos na lateral direita, tinha mandado isso no grupo com certa antecedência até, que fiquei sabendo. E ele entrou sim, tentou ser ousado ali de alguma maneira. O Fluminense foi um pouco melhor, mesmo contando com muitos desfalques para o jogo. O Fluminense conseguiu até ser um pouco melhor do que no primeiro jogo. Então, concordo. Então você vê aí que, tipo, falta um pouco de atitude do Fluminense, já que com o time titular no jogo passado foi menos agressivo do que nesse jogo que tinha muitos jogadores que, cara, Marquinhos nem lateral e estava fazendo lateral direito. Entendeu? Então acho que fica para o Flu refletir, entender o que está acontecendo, entender como que pode fazer para mudar, porque o plantel praticamente se manteve, a única saída assim, de peso foi o Nino, que foi para o futebol russo, foi para o Zenit. Então acho que esse Fluminense tem margem de crescimento absurda,
mas não está fazendo por onde, não adianta se escorar nos títulos que conquistou no ano passado, então na Recopa, que foi contra uma LDU que teve todo esse quê de vingança, mas no final de tudo a gente sabe que não foi vingança. A LDU é um time muito inferior ao Fluminense, o Fluminense tinha que ter passado o carro nos 2 jogos, teve até um quê ali de drama, né, no jogo de volta. Então, cara, eu acho que o Fluminense tem que colocar a cabeça no lugar e conseguir fazer isso nesses dias que terá ali de descanso, né, e tal, para colocar a cabeça no lugar e encontrar o melhor Fluminense para 2024, porque o que foi apresentado até agora foi um Fluminense que não vai brigar por nada no ano, cara, sendo bem sincero, entendeu? É um Fluminense que, se continuar desse jeito, terá dificuldades nas competições que está, que é a Copa do Brasil, que é a Libertadores, e também o Brasileiro talvez não chegue tão longe. Então, eu acho que esse tempo serve para o Diniz colocar a cabeça no lugar, colocar os jogadores para se entrosarem ainda mais, buscar um denominador comum com todos, para que o Fluminense volte a ser efetivo como foi no ano de 2023. Perfeito. Olha só, pegando uma carona nesse comentário perfeito do Vini, vamos falar então sobre as declarações de André e Fernando Diniz que deixaram parte da torcida revoltada. Eu já pego o comentário aqui do próprio Lucão, que ele coloca: classificação mais do que merecida do Flamengo. Time e técnico do Fluminense completamente acomodados com Libertadores e Recopa. Ficou claro na entrevista do André. Lamentável. Para quem não viu, vou citar aqui por cima, o André basicamente falou assim: bom, vocês estão criticando muito o Fluminense pelos resultados atuais, mas nunca falam que nós somos os atuais campeões da Libertadores e da Recopa. A gente merecia ser mais exaltado. Algumas pessoas entenderam como, ok, é justo o que o André está falando, o Fluminense está sendo perseguido, mas a grande esmagadora maioria entendeu como o Fluminense está acomodado, os jogadores não podem ficar olhando para os títulos dessa forma, porque afinal não estamos mais em 2023, a gente já está chegando no final de março de 2024 e a conquista do Fluminense foi em novembro de 23, a Libertadores da América no caso. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acharam sobre essas declarações? Vocês acham que isso é um sintoma da má fase do Fluminense? E se vocês acham que o problema do Fluminense não é tático, não é técnico, mas sim de mentalidade. Se vocês acham que o Fluminense precisa mudar a mentalidade para 2024 para que assim consiga entrar nos trilhos. Cara, eu vou ser bem breve mesmo. Eu acho que o Fluminense não aprendeu com o que foi passado do outro lado do muro no rival no ano passado. Acho que falta um pouco ver isso. Como que foi o ano passado do Flamengo? Por conta de muitas declarações como essas. Vou botar bem entre aspas, isso não é soberba. Realmente o Fluminense vai atuar campeão da Libertadores. O André tá certo em falar isso. Mas, cara, pra que um jornalista, com todo respeito, vai chegar nele e falar: André, Fluminense é o atual campeão da Libertadores, né? Mas acabou perdendo. Poxa, que situação. Pô, não vai acontecer isso. O jornalista vai tentar tirar ali uma pergunta quente sobre o assunto ali. Pô, André, o time jogou mal, você tá cobrando, o que você acha? Pô, o jornalista não vai ficar passando a mão na cabeça do jogador, pô. Com todo respeito. Tá fazendo o trabalho dele. Então, dela, no caso, que foi a Tati, não é, Vini, que fez a pergunta, isso. Se não me engano. E ela falou. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Sim. O Fluminense venceu a Recopa há poucos dias, mas alcança a marca de 13 clássicos sem vencer e não consegue se classificar para a final. Tipo assim, ele pegou apenas a parte final e esqueceu que ela tinha assim mencionado, depois ela até lembra ele, mas a polêmica já tinha sido feita porque ele já tinha falado tudo, se escorado nos títulos que o Fluminense tinha vencido, né? Não, você falou bem, se escorou nos títulos e a pergunta não foi sobre isso, foi sobre os clássicos que o Fluminense não vem vencendo. Eu acho que ele poderia ter sido sucinto e falar: pô, cara, a gente jogou mal, não conseguiu agredir o adversário nos 2 jogos, e agora, entendo que a torcida tá chateada, bola pra frente, e vamos tentar recuperar no resto da temporada. Eu acho que, não precisava criar essa polêmica toda por uma pergunta, pô, com todo respeito, muito simples, pô. Foi uma pergunta simples, não foi nem pra ser uma pergunta polêmica, nem foi aquela pergunta alfinetada. Foi uma pergunta padrão, pô, o Fluminense não tá vencendo o clássico, o que tá acontecendo? Acabou. Então acho que o André fez uma tempestade de copo d'água fazendo isso, e, pô, gerou um burburinho desnecessário e uma cobrança mais desnecessária ainda nas redes sociais da torcida do Tricolor, cobrando mais ainda, pô. Achei, muito nada a ver. Sério mesmo. Sendo bem sincero. Perfeito, mas agora eu vou perguntar pro Vini, que é quem vai comentar. Você acha que essas coisas externas estão incomodando o Fluminense a ponto de afetar os jogadores dessa forma? Porque, por exemplo,
A gente viu críticas em relação ao Mundial de Clubes e à Recopa. A gente viu as críticas em relação ao churrasco pré-clássico. E agora o André vem a público completamente transtornado, dá uma resposta num tom nada a ver. Você acha que essas críticas das redes sociais... Teve aquele comentário do Marcelo também, né? Que falou, não, você não pode... Você não pode ter o termômetro da torcida, isso é uma falta de respeito. Você acha que isso está chegando nos jogadores do Fluminense a ponto de incomodar, ou você acha que é só um descontentamento por não estar na melhor fase? E você que está no chat, por favor, dá sua opinião também. Por favor. Cara, eu acho que sim, tá chegando. Eu acho que os jogadores estão levando para o pior lado possível, né? Que é o lado de absorver tudo da pior maneira possível. Por exemplo, foi a pergunta que eu falei e tal, que ela cita que o Fluminense é campeão da Libertadores e da Recopa, e depois fala sobre os jogos que o Fluminense, os clássicos que o Fluminense está sem vencer. E aí sempre leva para o pior lado possível. Então, tipo, eles estão absorvendo isso da pior maneira possível. Foi o Marcelo no primeiro jogo, na zona mista. Foi o Diniz no primeiro jogo com o Vitor Lessa. Foi agora, mais uma vez, o André e o Diniz novamente. André na zona mista, que foi o jogador que foi o representante dos jogadores ali para falar, né? Então, na zona mista não, desculpa, me enganei. Na reportagem pós-saída de campo. E o Diniz também na zona mista mais uma vez. Tem esse ar, assim, de que literalmente, cara, com todo respeito, literalmente se escorar nos títulos que o Fluminense venceu. Sim. Foram títulos inéditos, a gente sabe disso. Mas, cara, a partir de que o ano vira, entra uma nova Libertadores, entra um novo Carioca, entra um novo Brasileiro, uma nova Copa do Brasil, os torcedores vão querer que o Fluminense vença tudo de novo, entendeu? Já ficou para trás, por mais que esteja marcado na história, já ficou para trás. Então, eu acho que é isso que falta para o Fluminense. O Fluminense não entrou no ano de 2024, entendeu? O Fluminense está vivendo 2023. É o que aparenta pelas coletivas, pelas entrevistas que os jogadores e o treinador estão dando sempre que são questionados pela falta de rendimento do Fluminense nesse ano e também pela falta da efetividade nos clássicos, entendeu? Então, eu acho que isso aí é um pouco complicado. O Fluminense, beleza, veio depois, né? O time titular se apresentou depois por conta da viagem que fez até o Mundial que foi disputado lá na Arábia Saudita e tudo mais. Mas, cara, eu acho que tem que acordar para a vida e tal, e o quanto antes. Porque o Fluminense, o time que classificou o Fluminense para a fase das semifinais, praticamente foi mais um reserva do que o titular, né? Então, fica um adendo aí e tudo mais, porque esse tempo que vai ter de descanso é o tempo para acordar, colocar os pingos nos is, encontrar o Fluminense para 2024, que joga com 2 volantes no setor defensivo da zaga e tudo mais. Então é o tempo que o Fluminense vai ter para acordar para a vida da melhor maneira possível e também encontrar um denominador Diniz. Encontrar um denominador como o Diniz. Falei igual o Chaves agora. Não, perfeito. Não fala de Chaves não, que o Arthur vai criticar, pô. Que isso, eu gosto de Chaves, mas você... Também, né, não, Chaves é legal, mas você é completamente alucinado pelo Chaves, pô, calma aí. Mas olha só, o Lucão comenta aqui, tem que chegar essa insatisfação da torcida neles mesmo. Os caras não estão jogando no Goiás. E principalmente contratar zagueiro e lateral na janela de meio do ano urgente. Lembrando então, eu acho que o Diniz falou que não precisava contratar zagueiro. Então, exato. o meu ponto era exatamente sobre isso, era sobre o que eu ia falar, que é o seguinte, eu acho que o Fluminense perdeu o timing de uma possível renovação de elenco. A gente está falando aqui de jogadores de idade avançada, que já construíram a sua história no clube, e que se saíssem no final de 2023, não teriam sua história manchada de nenhuma maneira. Se o André saísse, não teria sua história manchada. Se o Marcelo saísse, não teria. Se o Felipe Melo, se o Fábio, se o Ganso, etc, etc, etc. E assim a lista vai. Quando o Fluminense deixa esses jogadores e quando contrata para a posição deles apenas reservas, porque é bom lembrar, né? O Fluminense não contratou alguém para jogar na vaga do Ganso. Veio o Renato Augusto, que já veio com a chancela de reserva. Veio o Terãs, que já veio com a chancela de reserva. O Diniz, por exemplo, não tenta repor a saída do Nino com outro zagueiro. Ele só adapta jogadores que estão ali e fica trazendo reposições apenas para ser reserva. O Antônio Carlos é um exemplo disso. Quando o Diniz faz isso, e claro, todo o Fluminense, pelo menos na minha visão, isso passa uma sensação de superioridade, de quase que deixa os jogadores intocáveis. E aí, passa... Não dizendo que os jogadores do Fluminense são arrogantes, mas é inevitável que quando você tem um entorno que mostre que você é intocável, você se acomode e use de muleta as suas conquistas do passado. Porque os caras falam, bom, eu sou intocável aqui, eu não sou errado, porque eu
professor tá contando comigo, né? Eu vou jogar. Então, alguma coisa deve estar acontecendo que não é comigo. Pô, mas eu sou campeão da Libertadores, pô, me respeita, por favor. É. E aí acaba entrando nesse ciclo vicioso, e eu acho que isso também pode ser parte, essa falta de renovação pode ser parte, porque a gente tem o Flamengo como exemplo que o LF citou. Os mesmos jogadores, com os mesmos caguetes, anos e anos e anos, com as mesmas pessoas, irmão, é quase impossível você manter a mesma competitividade da primeira vez que esses caras estavam juntos. Né? Ainda mais com jogadores já de idade avançada no Fluminense, né? Tá muito complicado. Olha os comentários do Lucão, ó. Fala. E aí, pro Vini falar, fora que o Olha. Fluminense... Desculpa, LF. Fora que o Fluminense de 2024 do Diniz é completamente sem a identidade de jogo dele, sem repertório. Exato. Não, o Fluminense que a gente não viu estrear da melhor maneira possível ainda. Foi só Recopa e olhe lá. Contra um time que, pô, com todo... É muito inferior, cara. A LDU é muito ruim, cara. Entendeu? A gente não tá falando de um Boca Juniors. A gente tá falando da LDU, cara. Entendeu? Foi o que eu falei. O hype do jogo foi construído em torno de vingança, porque o Fluminense perdeu 2008 e 2009 e tal. Então, tipo, acho que o Fluminense tem que acordar pra vida o quanto antes. E o que o Arthur disse sobre renovação faz muito sentido. O Fluminense perdeu o Nino, que era uma peça essencial para o setor defensivo desse time, e não trouxe ninguém para jogo. Colocou o Thiago Santos como zagueiro, que jogou muito bem contra, sei lá, Madureira, contra o Bangu. E aí, contra o Palmeiras, cara, com um ataque muito rápido, sabe? E contra o Flamengo, foi expulso, porque chegou no Cebolinha atrasado, entendeu? Eu acho que contra o Botafogo também, deu ruim. Contra o Vasco, empatou, com o Vasco merecendo vencer. Então, eu acho que, tipo, o retrospecto tem que sair de jogos grandes, não de goleadas contra clubes inferiores, sabe? Então, eu acho que isso é o que falta pro Fluminense. E eu acho que o Fluminense tinha que correr o quanto antes atrás de um zagueiro para ser titular ao lado do Felipe Melo, atrás de um lateral, porque se você tem um Guga disponível e você coloca como titular um ponta-direita, improvisado, alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está errada. É isso, ó, comentário do Arthur Xavier aqui. Não acho que se trata de acomodação, e sim de uma muleta. Não acho que eles pensam que tá tudo bem, só acharam a blindagem perfeita para qualquer questionamento. Vai falar o quê? Ganharam a Libertadores. Eles sabem que está uma M essa temporada. Exato. São duas visões, né? São duas visões. Mas no final das contas, todo mundo chega no mesmo ponto. Que o Fluminense não está jogando bem, o time do Diniz não está no melhor momento, os jogadores estão usando dessa muleta para, de certa forma, não vou dizer tirarem a culpa, mas se blindarem, é exatamente isso, se blindarem. Falar, pô, galera, a gente perdeu pro Madureira, mas a gente ganhou a Libertadores, pô, calma aí. Beleza, né? Meio que joga um trunfo toda hora. Só que vai chegar uma hora que o trunfo não vai mais funcionar, né? E a gente já tá em março. E foi o que eu falei a respeito do churrasco. Não o 021 que dança. O churrasco que os jogadores fizeram... O churrasco que os jogadores fizeram... Ai, meu filhotinho! Salve, meu filhotinho! Exato. Meu filhote... Meu filhote. A respeito do churrasco que teve e tal, no CT, que teve grupo de pagode e tudo mais. Eu, Vinícius, não vejo problema nenhum isso acontecer, entendeu? Porque foi feito a público, não foi porque a imprensa chegou lá, não, cara. Se fosse para fazer algo escondido, sim, eles iriam fazer e ninguém ia descobrir, porque você vê aí, pô, histórias aí nos podcasts, aí, pô, o Egídio foi lá no Mundo GV e falou e tal, das atrocidades que ele vivia na noite com o Ronaldinho. Então, tipo assim, cara, se fosse para fazer escondido, os jogadores iam fazer ponto final. Não foi feito escondido e foi o que eu falei. Não vejo problema, mas se o Fluminense não fizer por onde, isso vai vir à tona como o mais negativo possível. E foi o que aconteceu, entendeu? Então agora não adianta, como disse aí o Arthur Xavier e também nós aqui do Esportes Arena, não adianta usar de muleta os títulos que conquistou, porque a partir do momento que o ano vira, as competições são zeradas, né, e tal, acabou essa parada de atual campeão. Isso aí. O torcedor tricolor quer ver o Fluminense ser bicampeão da Libertadores, quer ver o Fluminense ser tricampeão do Carioca, entendeu? Quer ver o Fluminense ganhar tudo de novo. Perfeito. É isso. Mas acredito que seja isso o programa, então, hein? Fechamos? Fechamos. Ó, hoje teve Vasco e Nova Iguaçu, Flamengo e Fluminense, sorteio da Libertadores. Lembrando que quinta-feira nós estaremos de volta no mesmo horário, no mesmo canal, aqui no Esportes Arena, a partir das 9 da noite. Chaves aí, hein? Na mesma praça, no mesmo banco. Tá ligado? E também sábado, às 11 da manhã, estaremos presentes também no Esportes Arena
Claro, além dos cortes.